Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mercado, Café e Negócios. Eu sou Kelly Oliveira, assessora e sócia da Venice Investimentos, atuo no mercado financeiro há mais de 15 anos e esse projeto quer trazer para vocês conversas com especialistas e informações sobre o que move o mundo dos negócios. E eu sou a Vanessa, também sócia da Venice Investimentos e assessora de investimentos, atuo no mercado há mais de 15 anos também. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, muito atual, que é a estrutura de juros no Brasil. Qual é o impacto que ela tem nas empresas e nos investimentos? E para isso nós temos o privilégio de contar com um convidado muito especial, Marcelo Menezes, um dos sócios fundadores da Venice Investimentos, conselheiro MTG da Holding Magalu, pai de 3 filhos, sendo 2 princesas, com mais de 20 anos no mercado financeiro. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Café Mercado e Negócios. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, da sua carreira. Poxa, gente, obrigado. Primeiro, é uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. Na minha visão, é muito importante. Parece uma coisa meio óbvia dizer isso, mas sempre é importante a gente deixar isso claro, né? É importante, acho que mulheres no mercado financeiro, em decisões importantes, estratégicas, acho que no caso de vocês aqui, colocando informação para o público, para a audiência de vocês, isso é muito legal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e falar um pouco dessa maluquice que a gente vive no mundo agora. Enfim, a gente vai num tema específico, talvez, de estrutura de juros, mas vamos tentar discorrer sobre outros assuntos também. Obrigado pela presença e obrigado por estar aqui. Obrigada Marcelo. Para a gente poder, inclusive, já entrar no assunto, né? Nós vamos falar sobre aqui um pouco de estruturas de juros. E aí muita gente ouve falar em Selic, juros, né? A curva de juros, mas o que isso realmente significa na prática? Como que é formada essa estrutura? Quais os fatores que influenciam essa estrutura de juros? Bom, acho que o tema que vocês trouxeram é de extrema relevância. Os juros no país, ele impacta desde a dona de casa que vai no seu crediário na rede de varejo, ao grande investidor que vai alocar o seu capital. Então, juros no país, ele afeta a cadeia produtiva, a economia como um todo. Vamos dividir a nossa conversa aqui em 2 lados, né? Um lado do tomador de recursos na economia, que é você, dona de casa, você empresário, que precisa se capitalizar para o seu negócio, precisa de capital de giros, como eu falei anteriormente, precisa fazer um crediário para fazer a aquisição de um bem. E de outro lado, a gente fala do poupador, da pessoa que consegue ter um privilégio de poupar nesse país. Eu vou falar privilégio porque não é fácil. Na teoria, é fácil dizer para as pessoas pouparem, mas no dia a dia todo mundo meio que vive com o orçamento apertado. Os juros, a Selic, ou os juros numa economia, a gente costuma dizer que é o preço do dinheiro. Quanto que vale o dinheiro? O dinheiro vale os juros no ativo livre de risco. Então hoje no Brasil, por exemplo, a taxa livre de risco, a Selic, é 14,75, que é lá que o Banco Central divulga a cada 45 dias como parâmetro para a sua política monetária. Então ela é que baliza as demais taxas de juros do mercado. Você tem ciclos de alta de juros como a gente vive aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, quando a autoridade monetária quer conter ciclos inflacionários. Então pensem que o preço das coisas começam a subir. No meu exemplo, para evitar que a dona de casa continue comprando e fomentando aumento de preço, a autoridade monetária deixa os juros bem alto, bem caro, para que impeça consumo e aí os preços das economias, o preço da economia volte a caminhar para algo que a autoridade monetária ou a fazenda ou o banqueiro central entenda que é razoável dentro da sua política de metas. Ele funciona como um freio ou um acelerador da economia, brilhante, né? Brilhante. Então, quando você tem um ciclo inflacionário como a gente vive do ano passado para cá, a gente está falando ali de 24 para 25, você tem uma alta dos preços. De preço, e para combater isso, você aumenta juros para que você realmente mergulhe a economia num ciclo recessivo e esses preços parem de subir. Eu costumo dizer, pensa que você está com uma infecção e você vai tomar um remédio contra essa infecção. Os juros é um pouco desse remédio que você vai tomar. Não necessariamente a gente trata a causa da infecção. Você vai tratar ali a febre.
Por que isso é meio que maléfico para a economia como um todo, né? Pensa que essa alta de juros para conter consumo, ela vai pegar médias empresas, grandes empresas, consumidores. Então, você conter inflação com alta de juros é algo muito danoso para uma economia como um todo. E, às vezes, a gente, olhando para a inflação, a gente não trata, na sua essência, o seu problema principal. E o que a gente observa no Brasil nos últimos anos, que são dois principais. O primeiro deles é uma gastança, um tamanho fiscal, e quando a gente ouvir fiscal na mídia, entenda como gasto do governo muito elevado. E o segundo, a gente tem uma barreira de crescimento, de capacidade de crescimento muito grande. O país não consegue crescer sem gerar inflação. Então a gente tem duas coisas aí para combater, para que o país conseguisse crescer com um percentual, um patamar de juros razoáveis. O primeiro deles é a gente ter um gasto mais consciente como país, né, um fiscal mais bem equilibrado. E o segundo é atacar gargalos, seja de infraestrutura, seja de educação, de formação do povo, que a gente consiga crescer e gerar mais fatores produtivos para a economia consiga crescer. Acho como, inicialmente, como diagnóstico, para esse juros ser tão alto, um pouco desses dois parâmetros, né? Talvez um país que gaste mal e, segundo, Sim. um país que tem gargalos de crescimento que, quando a gente começa a crescer um pouco, você já tem pressão inflacionária e toma política monetária restritiva novamente para conter a alta de inflação. Ô Marcela, então isso já mostra aqui pra gente, quando a gente pergunta, né, por que a gente tem essa estrutura de juros do país, né, do Brasil, sendo sempre muito alta, né? O Brasil, ele é conhecido por juros altos. Então, você já colocou aqui que muito é por conta do alto gasto do governo, Sim. né? Que é um país que precisa, Sim. né, ter esse alto gasto. E ao mesmo tempo também não utilizando de uma forma muito eficiente. Então faz com que a gente sempre tenha esses juros mais altos aqui no Brasil? Pensa o seguinte, em 88, na nossa Constituição atual, a gente tomou como decisão da República, da Federação, ser um país com uma cobertura social muito ampla. Isso tem um preço. Sim. Quando a gente estabilizou a moeda em 94, um dos parâmetros do Plano Real foi você manter um juros alto que atraísse dólar para o Brasil. Perfeito? A gente tinha ali um déficit de dólar muito grande no final dos anos 90. Então, parte do remédio da gente conter a inflação foi a gente manter juros altos. E a nossa Constituição, que são muito, poderia falar assim, muito social. E aí não vamos dizer se isso é certo ou errado. Acho que talvez não seja a pauta desse nosso bate-papo. A gente pode até evoluir sobre isso. Então, essa cobertura social do país muito ampla, isso requer um caixa, um CAPEX muito elevado para rodar um país desse tamanho com a cobertura social que tem. E aí não vou dizer se é certo ou errado. É um SUS do tamanho que é um Ministério da Educação com o orçamento que tem, a quantidade de ministérios que a gente tem. Então, o orçamento do país é muito elevado. Então, pensa na vida da gente para não ficar uma coisa muito grande, muito fora da gente entender. Se nós somos como pessoa, como empresa, a gente gasta muito, gasta demais. E você vai tomar dinheiro emprestado. Pensa que vocês falam sobre isso, né? Sobre planejamento financeiro. Isso. No dia a dia, com o cliente. Então, assim, às vezes você pegar o exemplo do país como um todo, fica uma coisa muito assim, distante das pessoas. Eu vou trazer esse exemplo para que todo mundo entenda. Se você é uma pessoa organizada financeiramente e bate num banco para pedir dinheiro emprestado, a tua taxa de juros tende a ser baixa. Menor. Se você é uma pessoa desorganizada financeiramente, gasta demais, todo mês você pedala a dívida. Atrasa a conta. E seu gasto aumenta, e você gasta mal. E quem vai te emprestar dinheiro enxerga que você é desorganizado financeiramente. Existe um risco maior, né? Essa pessoa que vai te financiar vai pedir mais ou menos juros? Mais juros. Mais juros. Aí a discussão, puxando com o gancho da nossa Constituição, assim, nossa, mas eu gasto muito porque eu tenho que gastar com educação, porque eu tenho que gastar com saúde, porque eu tenho que dar proteção social. A questão não é o mérito se isso é certo ou errado. Eu particularmente até acho que é certo. A questão é, a gente tem orçamento para tudo isso? Ou se a gente tem orçamento para tudo isso, a que taxa, a que preço a gente faz isso? Então, a nossa discussão enquanto nação
a gente lá atrás tomou a decisão de ser um país, na nova Constituição, com uma cobertura social muito ampla, e talvez o que a gente gera de riqueza no país como um todo, talvez não dê cobertura para isso. E estruturalmente a gente acaba como nação gastando muito e tendo juros no patamar que tem. Aí, quer dizer, eu vou pegar isso como uma parte do diagnóstico, mas a gente pode discorrer sobre várias coisas, né? A gente gasta mal, o orçamento é muito engessado, a gente poderia ter um orçamento mais flexível, então a gente poderia fazer uma reforma administrativa para ter um gasto da União mais inteligente. Então tem uma série de coisas aí, só que a gente não vê de forma nenhuma o país endereçar essas pautas. Como eu falo, o país, não vamos jogar para o executivo nem para o legislativo, a população. Isso nós somos uma nação que queremos cobertura social. Então, é sempre o Estado tem que me dar isso, o Estado tem que me prover aquilo, e isso tem um custo. Tem um impacto. Tem um impacto brilhante, Kelly, e eu acho que passa por isso. Pensando positivamente, né, trazendo a conversa para a estrutura de juros, eu acho que de alguns anos para cá, isso vem para a pauta de uma forma mais técnica. Então, a gente vê a nação, algumas instituições cobrando o governo, e cobrar o governo não é só executivo, é legislativo, é o judiciário, que também é muito pesado no Brasil. Então, essa pauta ela vem de um tempo para cá, acho que endereçada de uma forma mais pesada, porque até então, não, juros é alto porque o banco quer cobrar juros alto, porque, né? Não que o banqueiro... A gente vive tecnicamente um oligopólio de banco no Brasil, não que tecnicamente isso não aconteça, mas existe uma pauta um pouco mais profunda em cima disso. E aí, trazendo um pouquinho para o ponto de vista das empresas, né? Pequenas e médias empresas principalmente, Sim. né? Como que tudo isso que você já trouxe para a gente impacta aí no dia a dia, né? Para captação de recursos. Eu acho que um pequeno e médio empresário no Brasil, seja, o dono de uma padaria da esquina, um industrial médio, pequeno, esse é um verdadeiro herói. Porque, vamos pensar hoje, a gente tem uns juros no Brasil hoje de 14,75. Então, lá, o dono da padaria da esquina aqui, ele vai antecipar um recebível, ele vai fazer um capital de giro para o seu negócio. Ele parte 14,75, mais um prêmio sobre risco que ele possa ter para o banco. E aí a questão... CDI mais 3, um CDI mais 4 ali 5, acima. 5 ou a 8, ou CDI mais 8, enfim. Já é um custo de 20% para mais, no pelo mínimo. Menos. Então, vamos imaginar qual negócio vai se sustentar com um serviço de dívida de 20% ao ano. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, é muito difícil. Obviamente, o empresariado brasileiro aprendeu a viver com isso durante, 30 anos ou mais, mas é um desafio gigantesco. Pensa que será o empresário alta competição, juro estrutural muito elevado, então assim é muito perverso. E isso acaba dificultando o crescimento, geração de emprego, de renda, e aí a quantidade de recuperação judicial e falência que a gente tem, e de novos negócios que acabam não chegando no 5º ano. Ou seja, é muito difícil juros no patamar que a gente tem hoje, qualquer negócio se manter, ainda mais negócios menores, com margem mais apertada, se manter. Então, se a gente fosse endereçar algo estrutural para o país hoje, seria o quanto que essa taxa de juros elevada, ela impacta médias e pequenas empresas. As grandes impactam também, mas eu acho que as pequenas e médias que têm mais dificuldade de dar uma garantia para banco, de alongar a sua dívida, né? Então... porque isso inibe, né? Elas precisam, a maioria dos empresários precisam de dinheiro de terceiros, então precisa captar um empréstimo no banco, As grandes empresas acessam o mercado de capitais, que é de investidores, mas o pequeno, né? O que você estava colocando, as microempresas, elas precisam ir no banco e pegar dinheiro emprestado. Sim. Quando o juros está nesses patamares altos, que é o que a gente vive hoje, o próprio banco também, né, Marcelo? Ele fecha a torneirinha, que é o que a gente fala, né? Isso. Então, o dinheiro fica caro, ele não consegue acessar porque ele vai ter uma dívida muito alta e o negócio dele tem que pagar
tem que pagar e ainda tem que dar lucro, porque ele tem que pagar funcionários, ele tem que colocar o dinheiro dele também no bolso. Então, tudo isso impacta demais, e os bancos também fecham a torneirinha em juros altos, né? Fecha, assim, não é que fecha, assim, eu comentei que a gente vive um mercado bancário brasileiro ultra concentrado. Sim. A gente tem ali meia dúzia de banco, obviamente de 10 anos para cá os bancos digitais... Abriu um pouco. Abriu mais. Os bancos digitais, né? Para a competição, isso é muito saudável para a economia como um todo, já tem reflexo. A gente já tem hoje mais a classe C e D em banco digital, eu acho, do que em banco de varejo. Aí Nubank, Banco Inter, que cresceram bastante na classe D e E, justamente com a filosofia, com a política de baixo custo, pouca tarifação, não tem aquele legado pesado que os bancos antigos têm, né? Mas vamos explicar isso, é importante, né? Tem um lado bom e um lado ruim nessa, vou chamar, concentração bancária. Tecnicamente, os bancos se protegem no momento de aperto monetário. E para todo mundo entender, esse aperto monetário é quando você tem uma alta de inflação, o Banco Central vai subir juros para conter isso, justamente para diminuir crédito. Nesse ambiente que a gente comentou que os juros fica maior e que as empresas têm maior dificuldade de se financiar, você acaba aumentando a inadimplência, e os bancos, para se proteger, acabam restringindo mais crédito. Isso é uma atuação dos bancos para se proteger, e eu acho que eles estão corretos com isso. Não vamos falar para o investidor que tem um CDB lá no banco A, no banco B, que ele quer que o banco tome risco, lá vão ter. Não é. Então, o banco faz isso com um mecanismo de proteção. Se há um juro estrutural maior e uma possibilidade maior de inadimplência, eu vou me proteger aqui, porque eu tenho que proteger o passivo que eu tenho com os meus investidores aqui. Então, perfeito. Não vamos crucificar, isso mesmo, porque o banco nesse ambiente, ele está se protegendo o sistema. Porque é o negócio dele, né? Então ele vai também se proteger de alguma forma. Perfeito. Então, a segunda discussão disso é a gente ter um ambiente de maior competição. E, de certa forma, eu até acho que essa pauta está endereçada e está andando. Como a gente comentou, tanto com os bancos digitais, como com o mercado de capitais, via instrumento de dívida, via FDICs. Então, o mercado de capitais, até por tecnologia, vem fazendo a sua parte ali de ampliar o ambiente de crédito no Brasil. Mas sim, nesse ambiente de juros muito alto, eu acho que assim, a média empresa e a pequena empresa e a pessoa física, a classe trabalhadora, principalmente, é que mais sofre com isso, né? Seja impacto, por dificuldade de financiamento, crédito, enfim, de consumo, ou por qualquer outra derivada em cima disso. Tá. E falando um pouquinho, Marcelo, do lado dos investidores agora, de quem está colocando o dinheiro lá no banco, né? Em um cenário desse, né, de juros altos, qual que é a tendência? Né? A gente já vê que a tendência é migrar para a renda fixa, né? É ficar ali no CDB, na LCI, LCI, enfim. E aí, qual que é o impacto disso também, né? Olhando aqui para o lado de quem investe. É mais o comportamento. O comportamento do investidor. Porque geralmente, né, falando aqui, geralmente o empresário, ele está... Às vezes ele está nas duas pontas, né? Ele está na ponta do empresário, que ele precisa captar crédito e investir no negócio dele, mas ele também é o investidor na pessoa física, digamos assim. E aí, nesse momento também de juros altos, os investidores, o poupador, né, que nem você falou lá atrás, ele tem um comportamento de começar a travar mais o dinheiro dele, porque ele vai ter ali um bom rendimento, porque ele está na outra ponta, né? Ele está na ponta de receber do rendimento. E ele, ao invés dele talvez expandir ou abrir um novo negócio, ou colocar o dinheiro na empresa dele, ele trava o dinheiro, ele tem esse comportamento de travar o dinheiro no investidor. Né? Olha como, acho que o tema de vocês, desse podcast, foi legal, a gente falar de juros, né? E mais uma vez, os juros impactam a dona de casa que nos assiste, ao grande empresário que está numa decisão estratégica de fusão, aquisição, de comprar ou vender um concorrente. Então, os juros de uma economia, o preço de capital de uma economia, ele impacta a todos. A todos. Sem exceção. Assim, eu brinco que nem você falou no começo, né? Eu falo para os meus clientes, né? Eu costumo falar, gente, administrar
a sua casa e administrar um país, a lógica é a mesma, em proporções diferentes. Perfeito. Perfeito. Assim, né? a lógica financeira é a mesma. Só que em dimensões, às vezes em variáveis um pouco maiores para você pensar nisso. Vamos pensar nesse teu exemplo do empresário, porque eu acho que ele é bem relevante. Quer dizer, num juro estrutural elevado, aquele empresário que teve a sorte, vamos pensar, esse empresário que ele está capitalizado na pessoa física, foi um grande empresário, conseguiu poupar recursos, ter um negócio de sucesso e se capitalizar na pessoa física. Em algum momento ele vendeu algum negócio, ele fez um movimento de fusão, aquisição e fez caixa na pessoa física. A cada 10 empresários você perguntar, 9 vai responder: eu prefiro juros baixos, mesmo ganhando menos nas minhas aplicações financeiras, mas que o meu negócio tenha maior pujança. Porque a veia do empresariado brasileiro é empreender. E não é fácil empreender nesse país. Perfeito. Quer dizer, o teu trabalho de fazer gestão de aplicação financeira do empresário, eu costumo dizer que assim, eu estou administrando o caixa dele por algum momento e ele está olhando para o negócio, como que ele se pode se capitalizar novamente. Em oportunidades, né? Por isso que o trabalho de gestão de patrimônio de pessoa física, de uma década para cá, tomou uma dimensão muito grande, não só de onde o cliente coloca o patrimônio dele, mas sim, poxa, qual que é a regra tributária que ele está, qual a sua estrutura patrimonial, qual que é o planejamento sucessório dele. Então, o trabalho de wealth, ele tomou, o wealth que a gente fala assim, a parte de gestão de patrimônio, ele tomou uma dimensão muito maior do que só, poxa, eu coloco o meu recurso num papel a inflação, a CDI, ou a CDI+. Por quê? Porque o empresário em si, ele está olhando certamente muito mais para o negócio dele do que para a pessoa física. Mas te respondendo diretamente a tua pergunta, é isso, né? Quer dizer, juros a 14,75, qualquer projeto, pensa um empresário, né? Ele está lá, vou aumentar a planta da minha indústria, eu produzo caneca. Eu vou produzir caneca e caneta, ou não, fica só com caneca mesmo, eu não vou ampliar, porque, poxa, para eu produzir caneta, a taxa de retorno, sei lá, é 18% ao ano. Nossa, eu vou abrir uma planta nova, contratar, tomar risco, com 18% de retorno, olha, eu tenho certeza que não é 18% de retorno produzir caneta. Com juros a 14,75, não, deixa como está. Então, o juro estrutural elevado, ou a taxa livre de risco elevada, ela inibe novos investimentos no país. Não, e esses novos investimentos na economia real inibe crescimento, inibe aumento de renda, inibe emprego. Inibe emprego, inibe renda, as pessoas não conseguem se desenvolver profissionalmente. O capital ele vai procurar aquilo que é o menor risco com o menor retorno. Menor risco com maior retorno. Menor risco, maior retorno. Então o capital vai buscar isso. Se eu tenho um juro estrutural tão elevado, eu tomar uma decisão de alocar alguma outra coisa, correndo maior risco, né? É muito difícil. Você tem que ter uma certeza muito grande para fazer isso. Na teoria de política monetária, você coloca os juros aqui em cima para provocar isso mesmo. Você quer meio que mergulhar a economia num ciclo recessivo para que a inflação converja para aquilo que a autoridade monetária entenda que é o seu mandato de meta. O que acontece no Brasil é que a gente acaba tendo esses ciclos cada vez mais curtos, né? A hora a Selic vai a 13, aí cai, aí agora 14,75, se mantém, cai. Quer dizer, a gente não consegue sair dessa inércia de não crescer. Se começa a crescer um pouco, a inflação já dispara e aí a autoridade monetária tem que correr atrás. Sobe novamente os juros, né? Quer dizer, a gente tem, como a gente comentou aqui inicialmente, existem questões estruturais serem endereçadas para a gente conseguir crescer de forma mais estrutural para frente. Tá. Ô Marcelo, explicado tudo isso que você explicou brilhantemente para a gente, né, como que funciona a estrutura de juros no país e tudo mais, que é muito voltado para conter a inflação, preço dos produtos, né, e tudo mais. Fala para a gente qual é a sua visão agora de cenário e perspectivas. Então, por exemplo, a gente está no momento do país de juros altos, né, já tem um tempo aí no Brasil que a gente vem vivendo isso para controlar a inflação. E o mundo ao redor da gente está acontecendo, coisas vão influenciando. Puxa, nesse final de semana, Israel com o Irã. Mais uma variável na mesa. Mais uma variável na mesa, perfeito. Então, assim, qual que é a expectativa? O Brasil deve se manter ainda
Como é que você enxerga isso? Esses juros devem se manter em níveis elevados ainda por um tempo maior? Essas novas variáveis que nem você colocou, né? Uma visão macro trazendo para o doméstico. Assim, como a gente comentou aqui anteriormente, eu não quero entrar num viés político aqui, né? A gente tem a gente tem a Constituição de 88 que a gente quis como nação ter, e a gente tem um governo estabelecido que a população quis ter. O resultado disso, como democracia, é que a gente enxergue que o povo entenda se quer continuar por esse caminho ou não. Mas respondendo assim o teu questionamento sobre perspectiva e puxando um gancho disso porque eu enxergo. Não dá para ter um país gastando o que a gente gasta com juros baixos. Vamos voltar no teu exemplo da dona de casa? Sim. Da nossa casa? Dá para a gente gastar assim, lá vão ter, como se não houvesse amanhã e achar que não vai pagar muitos juros em casa? Seja com cartão de crédito, um cheque especial, ou seja num crédito pessoal, num crediário. Não, se a gente gastar muito, a gente vai pagar juros elevados. E se gastar mal... Se você gasta mais se a sua despesa é maior do que a sua receita, você vai buscar juros, você vai buscar parcelamento, e aí os seus custos vão ficar altos. Não tem como você sair disso, né? Então, de juros altos. Não dá para a gente enxergar um governo que gasta o orçamento que gasta e não achar que o juro não vai continuar elevado por mais tempo. Perfeito. Gente, sim. A 14,75 de juros, e a gente essa semana tem a super quarta decisão de juros aqui nos Estados Unidos. Eu até acredito que vai manter em 14,75. Mas entre 14,75 e 15, essa é a informação mais importante para um trader de uma gestora, se ele está realmente apostando no 0,25 ou no 14,75. Então, para a população como um todo, é muito juros, 14,75 ou 15, ou seja, muda-se muito pouco na economia real, na vida das pessoas. A questão é que, com a regra de gestão pública que a gente tem hoje, não se enxerga juros arrefecendo nos próximos meses. Então, assim, na atual conjuntura, não se enxerga juros cair. Como ou quando ele pode cair? Se a gente tiver uma expectativa de mudança na condução do país, e o ano que vem é um ano de eleição. Então, se a gente enxergar só assim a perspectiva de mudança da atual modelo de gestão para algo novo, diferente, isso já poderia apontar um juro estrutural na frente menor. Agora, nas variáveis que a gente tem na mesa hoje, eu acho difícil. Por quê? Porque o governo gasta muito. Gasta muito. Não é pauta do governo reduzir gasto ou deixá-lo de forma mais eficiente. Pelo contrário, ele quer fechar essa conta aumentando receita e arrecadação. Que foi o que aconteceu agora, né? Via aumento de impostos. Quer dizer, primeiro ele tentou vem trabalhando isso há 3 anos. Há 2 semanas atrás, o 3 o IOF, aquele negócio, né, bem torto. Sim. Fez uma proposta de aumento de IOF, né? Até para explicar para as pessoas que estão assistindo a gente, para elas não ficarem um pouco perdidas, fala um pouco desses aumentos que teve o governo atrás. O IOF é um imposto sobre operações financeiras, ele tem um quê de regular alguns mercados, seja o mercado de moeda, seja o mercado de crédito. Então, o governo, numa canetada, numa sexta-feira, ele decidiu aumentar o IOF de alguns casos de 0,38 para 3,5%, e isso numa caneta, sem discutir com o Congresso, sem discutir com as outras casas da República, inerente a fazer aumento de impostos. E precisou voltar atrás, né? Aí ficou pior, né? Porque no mesmo dia à noite voltou, depois vai, não vai. Então, assim, tomou a decisão ruim e não honrou aquela decisão. Quer dizer, o que demonstra uma fragilidade técnica por parte da Fazenda na condução macroeconômica, ou seja, não foi algo discutido, olha, eu vou tomar a decisão de aumentar esse imposto. Deixa eu discutir com quem eu posso afetar isso. Deixa eu chamar os bancos, as empresas, o Congresso, as lideranças, falar, a gente vai tomar essa decisão aqui. Parece que foi feito assim, na calada da noite, vai, aumenta, e aí voltar atrás com essa questão do IOF e aumentar o imposto sobre as aplicações financeiras, principalmente aquelas voltadas à isenção, LCI, LCA, CRA e CRI, mas ainda estão se discutindo. Tá em votação.
Mas sim, se a gente olhar para o orçamento do governo, vai ter que arrecadar de algum lugar. De algum lugar vai ter que sair para arcar com altos gastos, né? Então, nessa fotografia... Já que não vai economizar... Brilhante. Nessa fotografia, eu não enxergo juros estrutural cair no curto prazo. A não ser que, e o a não ser ele ter um tamanho gigantesco, que a gente enxergue uma mudança para o ano que vem na condução do país. Certo. Não sei se é o candidato do governo do estado tal, mas se a gente tiver uma perspectiva de mudança, os juros longos já começam a cair. Para explicando para todo mundo, quando a gente vê a taxa Selic, é a taxa como referência, como base de títulos públicos. Tão importante quanto isso é as chamadas curvas de juros futura, que o mercado negocia de juros, seja através da venda de título público do governo, através entre os bancos, trocando taxa entre eles. Esse mercado de juros futura é muito mais sensível ao que acontece tanto na condução da política fiscal, quanto o governo gasta e arrecada no país. Tá? Então, se a gente enxergar uma mudança na condução do país para o ano que vem, a gente pode ter sim um arrefecimento nessa estrutura de juros, o que é uma verdade absoluta na minha concepção. Juros desse patamar durante muito tempo ele vai ser muito perverso, ou já está sendo, para as empresas, para a sociedade como um todo. Ou seja, a gente deve continuar por um bom tempo aí com essa taxa mais elevada. Poxa, olha, pelo menos eu acredito até o final do próximo semestre. Porque eu acho que no final ainda desse ano, a pauta da eleição ela vai tomar conta, né? Sim. Então, de repente, do que acontecer ali na corrida eleitoral, a gente já pode ter uma sinalização se haverá continuidade desse modelo atual, se a gente pode ter uma mudança. Havendo possibilidade de mudança, o mercado de capitais já vai tentar reagir a essa mudança, e aí eu acredito que a estrutura de juros do Brasil vai ser uma das primeiras a ser impactadas com isso. Tá. Ô Marcelo, e falando, né, em questões aí que impactam também externamente essa questão dos juros do Brasil. Você comentou, uma variável muito importante que entrou na mesa agora é a questão aí da guerra do Irã e do Iraque. Porque às vezes eu ouço, tá, a gente pega no dia a dia ali clientes que entendem mais essa questão da economia e outros que entendem menos. E muitas às vezes falam assim, nossa, mas por que algo que aconteceu lá num outro país, né? Então, lá no Oriente Médio, por que isso vai impactar aqui no Brasil? Meu bolso, né? Assim, a segunda metade dos anos 90 foi um reflexo muito grande para o mundo, o quanto que a globalização, um problema numa determinada região do mundo, um determinado país, afeta um outro. Na crise do México, depois na Ásia, ela teve duas vertentes, depois a Rússia, depois o Brasil. Então, o final dos anos 90 foi um grande laboratório para o mundo, para dizer, olha, o que acontece do outro lado do planeta vai afetar aqui. Porque a circulação de capitais no planeta hoje é muito conectado. E no início desse século, a pauta de globalização, de comércio global, tomou uma proporção muito grande. Então, o que acontece com uma outra nação acaba nos afetando, mais ou menos depende da nação e do problema, mas assim, afeta porque as cadeias produtivas globais e a circulação de capital no mundo hoje é muito conectado. Então, um país em crise financeira vai chegar aqui, às vezes o dólar que é mais reflete isso, mas impacta a gente. Vamos trazer essa questão aí do Oriente Médio agora, né? Assim, isso está começando agora, é muito difícil a gente fazer qualquer previsão do que vai acontecer. A região, uma região que vive inflamada, acho que desde o Velho Testamento. Sim. É a região de guerras ali, né? Mas vamos tentar trazer o que é o trivial, né? O que eu falei para o meu cliente na sexta-feira? O que a gente deve ter como primeiro impacto dessa questão do Oriente Médio, aí já tem uma questão na Europa também, lá com a Rússia e com a Ucrânia, ou seja, aquilo já está rolando, e agora o Oriente Médio. Quer dizer, quando a gente pensa em Oriente Médio, a primeira variável que vem para a cabeça no conflito é petróleo. Certo. E o petróleo subiu na sexta-feira, subiu 7%. Foi. Ele chegou a bater 7%. Hoje... Um momento mais atritado ali, né? Por quê? Porque é uma região produtora de petróleo, então, quer dizer, se você tem conflito entre eles, a primeira condicionante que pensa, poxa, petróleo.
Então, isso. Onde que o petróleo nos aflige aqui, respondendo a tua pergunta? Quer dizer, se você tem petróleo em alta porque o Oriente Médio está em guerra, afeta a gente muito. Demais, porque a gente tomou como decisão lá atrás ter a nossa logística e distribuição no Brasil rodoviária. Então, o petróleo está no diesel, está no caminhão que leva produto, comida para casa de todo mundo. Então, o frete fica mais caro, que o teu alimento fica mais caro. A gasolina ficou mais caro, gente. Não me afeta. Eu quase não como comida, mas eu peço algumas coisas no meu e-commerce. O frete vai ficar mais caro. Então, essa escalada do Oriente Médio, se caso ocorra, é mais uma condicionante de inflação global, porque você aumenta o custo de petróleo. A pandemia nos trouxe um reflexo muito perverso para a economia. E aí eu vou tomar liberdade de explicar isso, até para explicar às pessoas a questão de porque uma coisa que acontece no mundo impacta a outra. Isso, porque a questão da globalização na prática, né? Sim, a questão da globalização às vezes fica muito... as pessoas ficam muito distante. Eles não entendem como é que... Mas por que acontece lá vai afetar aqui? A globalização é um conceito muito amplo. Então, assim, especificamente Oriente Médio, questão de Irã, ali daquela faixa do planeta que tem produção e tem produtores relevantes de petróleo, conflito ali, petróleo tende a subir, petróleo tendendo a subir, você tem pressão inflacionária. Ponto. Assim, para as pessoas entenderem, a primeira condicionante é essa. Se por pressão inflacionária é aumento dos preços. Dos preços. Sim. O petróleo para cima, o petróleo tem um poder de contaminar muito o preço numa economia, então a escalada disso lá, você pode ter uma pressão de preço por repasse de petróleo maior. Ok? A segunda derivada disso, quer dizer, de inflação global, né? Os juros aqui, o mundo. Diferentemente do que esse governo pegou no início do século, que foi um mundo em crescimento, boom de commodity, capital vindo para o Brasil muito forte, a gente tem um mundo hoje pós-pandemia, quer dizer, durante a pandemia, os agentes econômicos, os países, aumentaram a sua base monetária, ou seja, deram dinheiro para as pessoas para fazer cobertura social, eu acho que tinha que fazer isso mesmo, só que, quer dizer, o reflexo disso depois foi um mundo com inflação maior. A gente viu os Estados Unidos com inflação maior, viu a região da zona do euro, o próprio Japão acabou mexendo com a sua taxa de juros. Então, o reflexo disso foi um mundo que aumentou a sua base monetária, porque acabou dando cheque para muita gente. Dinheiro e essa base monetária, esse dinheiro maior em circulação, pressionou mais a inflação global. Aí, a ressaca disso agora, será que é uma crise do Oriente Médio que pressiona petróleo? Poxa, na mesa. Quer dizer, no Brasil, a gente poderia estar fazendo uma lição de casa de ter um Estado mais eficiente, trabalhando para convergir um juros estrutural menor. Não, a gente está gastando para caramba também. Gasto é vida e vamos embora. E tem aquilo, né, que as pessoas têm que entender. Sempre o impacto que tem numa decisão tomada. Então, por exemplo, o país, as decisões que ele está tomando agora, no momento zero, no atual momento, vai impactar lá na frente. Sim. Então, não é imediato, né? Tomamos uma decisão agora, já vai começar a convergir. Então, por isso que a gente fica, por isso que às vezes a gente fica, mas a gente ainda está colhendo os frutos das más decisões tomadas, ou uma decisão não má decisão, como é que a gente pode colocar? Às vezes, o que você toma decisão política sem pensar no resultado daquilo para a nação como um todo. Então é aquilo, por isso que a gente fala, a gente tem que mudar agora para impactar lá na frente. Às vezes o mercado... Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é um pouco disso, de orientar as pessoas a se organizar financeiramente, quer dizer, fazer o seu planejamento financeiro pessoal, no sentido de buscar um equilíbrio do que você ganha, do que você gasta, aprender um pouco a cuidar do seu dinheiro, quer dizer, os empresários, as empresas procurarem soluções de financiamento, fugindo um pouco disso. Então, acho que o trabalho de vocês brilhante é um pouco disso, porque quando a gente olha para o Estado como um todo, a gente não vê.
Então, também para não ficar chorando e reclamando que sempre tem que vir de lá para cá a solução, cabe a gente, como sociedade também, buscar ali resolver problemas inerentes que a gente tem num país que tem juros estrutural tão elevado. Acho que eu não respondi a questão da ponta do investidor, né? Sim. Nesse ambiente. Né? E aí eu até ia te falar, quais são as dicas aí, né, de tudo isso que a gente falou, tem todo esse impacto aí no bolso das pessoas e a gente trouxe isso na prática, né, quais são as dicas aí para quem está assistindo? É inerente no nosso trabalho, assim, a gente vai conversar com pessoas que a gente não conhece, a pessoa quer sempre uma dica de investimento, assim, me dá uma bala de... a dica de sucesso. Dica de sucesso. Me dá uma bala de prata aí que eu vou colocar meu dinheiro agora e vou ganhar muito. Eu sempre digo o seguinte, né? Se a gente falar de asset allocation, onde você alocar seu capital, acho que para 90% da nossa audiência, ou de quem for assistir isso daqui, as pessoas têm mais demanda de planejamento financeiro do que tecnicamente onde eu vou alocar o meu capital. Então vamos dividir essa questão, Kelly, em 2 pontos. O primeiro deles é o planejamento financeiro pessoal, que na teoria ele é muito fácil, na prática para implementar já não é tão trivial assim. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa pergunta, eu vou investir no quê? Eu sempre respondo, tão importante quanto investir no quê é ter a disciplina de poupar. Se você tiver a disciplina de poupar e guardar seu dinheiro na poupança, poxa, tá legal. Com o tempo você vai ver que um CDB, poxa, é melhor do que poupança. Poxa, o CDB é melhor do que poupança, mas olha, se a inflação tá alta, eu investir em inflação mais alguma coisa, poxa, bom também, melhor ainda, que eu me protejo com a inflação. Mas vamos num conceito anterior, acho que tão importante, mais uma vez, quanto onde investir, é ter disciplina de poupar. Começar, eu conheço pessoas que ganham 2, 3 mil reais e conseguem poupar 200 reais por mês. E eu conheço gente que ganha 30, 50 pau por mês e vive enrolado, vive apertado. Então, a disciplina de poupar e de guardar dinheiro é tão importante quanto onde guardar. Então, para as pessoas que nos assistem, que vemos assistir, procurem hábito de poupar. Tem uma dica disso que é simples, é difícil de executar, mas é simples. Procure viver num padrão de vida abaixo do que você vive. Por que eu falo que na teoria... O que você ganha, né? Por que eu falo que na teoria é fácil, mas na prática não? Porque o mundo, a sociedade nos provoca muito consumo. Você tem que ter o carro do ano para quem pode ter todo ano. Você se trocou o celular novo, você tem que comprar. Você tem que ter, porque se o vizinho comprou um relógio tal, você quer também. Se ele frequenta o clube A, você tem que frequentar. Então, às vezes, olhe para si, olhe para você e para aquilo que é importante para você, e eu tenho certeza que importante para ninguém é viver endividado, pagando juros para banco, se enforcando. Então, a dica simples e as dicas mais complexas, falem aqui com a Kelly e com a Vanessa, é procurar viver um padrão de vida dentro do que você ganha um pouco abaixo. E aí, poxa, né, tem as outras questões, você aumentar a sua renda, com renda extra e tal, mas o grande problema das pessoas, principalmente pessoa física, é procurar viver em padrão acima do que deveria. É gastar mais do que ganha. Você vê pessoas com um celular de 10, 12 mil reais falando, não é possível. E ganha 1.000. Ou com, assim, com a roupa que não pode ter, com o carro que não pode ter. Então, assim, na teoria é fácil falar para não fazer isso. Na prática, existem questões de comportamento social que daria uns 3 podcasts para vocês desenvolver com gente muito mais preparada do que eu. Mas esse consumo exacerbado hoje é o que mais rouba capital. Tira dinheiro do bolso das pessoas. Então, primeira dica, desenvolvam hábito de poupar. Ponto. Tem uma regra de ouro. Quer dizer, você vai construir um portfólio. Quanto que você gasta por mês na sua casa? Qual é o teu orçamento mensal? Meu orçamento mensal é 5 mil reais. É o quanto que eu preciso na minha casa para viver. O ideal é que você tenha 10 vezes isso numa renda fixa e um colchão, que a nossa avó falava lá, um pé de meia ou um colchão de proteção. Esse teu primeiro caixa, esse teu primeiro investimento, olha o teu orçamento mensal, 10 vezes o teu orçamento mensal é ultra conservador. Pode ser a poupança, pode ser um CDB, um fundo DI com liquidez diária. Liquidez diária você pode mexer nesse dinheiro a qualquer momento.
quando você formou esse teu... Não, isso é muito importante que você está falando. Antes, né, Marcelo? Antes de... Porque as pessoas, às vezes, elas já querem começar investindo... Poupou lá o primeiro dinheiro que eu vou chegar falou. Lá. Elas, né? Elas já querem começar investindo na criptomoedas, né? Não, gente, o primeiro é a reservinha ali de emergência. Eu vou chegar. Brilhante teu comentário. Então, quer dizer, primeiro olha o quanto que você gasta, qual que é o teu orçamento. Poxa, se eu gasto 5 mil reais por mês, eu tenho que ter 50 mil reais ultra conservador. Até por conta do que a gente falou tudo aqui, né? A gente está num país de altos juros, inflação alta, você tem que ter o hábito de poupar. Você às vezes fica doente, tem um gasto que não estava planejado, você tem que fazer. Se você for precisar de um crédito, porque se você não tem uma reserva e algo sai ali do seu controle, que nem preciso de um médico, preciso de uma cirurgia de emergência. Você vai pagar caro. Você vai buscar o quê? Você vai buscar os juros no banco. E a gente falou aqui, a estrutura de juros do país é super alta. Você vai aumentar em muito o seu custo aí, seu gasto. Às vezes, pensando para todos, a gente falou de questão estrutural do país como um todo, mas vamos trazer para o dia a dia, né? Para as pessoas como um todo. Como a gente se livra disso? Quer dizer, com disciplina de gasto. Quer dizer, se eu tenho disciplina, eu cumpro o meu orçamento, consigo poupar, esse juro que é perverso, ele meio que vem para o meu lado. Isso mesmo, Vem pro meu lado agora. Então, agora eu vou ganhar 14,75 ao ano. Mas eu só consigo juntar 200 reais, ok. Mas só o seu hábito de não ter gasto mais do que você ganhou, já foi... Você já está saindo na frente de muita gente. Já foi um golaço. Então, para grande parte da audiência, a primeira etapa é fazer o que a gente chama de colchão de liquidez ou pé de meia, como a nossa avó falava. É assim, ter orçamento mensal, tem um número que eu gosto, 10 vezes ele. Então, pensa um prédio, você vai fazer o alicerce desse prédio. Poxa, eu tenho lá em renda fixa com liquidez 10 vezes meu orçamento mensal. Poxa, mas então agora eu estou ganhando mais, eu vou aumentar meu orçamento mensal. A gente tem que procurar isso na vida mesmo, né? Ganhar mais renda. Então, se eu aumentei meu orçamento mensal, eu vou aumentar o meu colchão de liquidez. Então, sei lá, saiu de 5 mil reais para 10 mil, eu tenho que sair meu colchão de liquidez de 50 para 100 mil reais. Por que isso é importante? Para a gente não cair na arapuca de financiar juros tão alto para fora. Então, disciplinem para isso. Então, construindo uma dica de investimento, Kelly, primeira coisa, faça o colchão de liquidez, faça reserva de emergência. Construiu reserva de emergência? Tá lá? Poxa, eu gasto 5 mil, tenho 50 mil reais para uma emergência, e aí você vai colocar em juros, pessoal. CDB, tudo que é DI, interbancário, Selic. Tesouro Selic com liquidez diária. Ponto. Tudo que te dá acesso rápido e sem fácil pênalti, no dinheiro. Sem pênalti para sair. Sim. Cumpriu essa etapa? Fez essa primeira parte da sua carteira de investimento? Agora você vai avançar para algo maior que isso? Aí vamos falar de portfólio. Num país que gasta o que a gente gasta e num mundo que você tem pressões inflacionárias para todo lado, todo mundo tem que ter aplicações financeiras atreladas à inflação no portfólio. Então pensa um prédio, né? O meu alicerce do meu prédio, a minha fundação, é tudo que é DI, tudo que é liquidez. Pensa, se o meu prédio chacoalhar, porque a gente vive um mundo turbulento, eu tenho sustentação aqui embaixo para suportar chacoalhão. Se eu por acaso ficar doente, precisar de um recurso extraordinário, eu tenho reserva de emergência. Então, esse pé de meia, essa reserva de emergência é um alicerce do teu prédio. Cumpriu essa primeira etapa? Poxa, que país a gente tem para eu guardar o meu dinheiro? Nossa, é um país que gasta muito e que a gente tem inflação, toda hora a inflação sobe. Então, pensando no longo prazo, em janelas de 3 anos, 5 anos, você deveria deixar seu dinheiro parte em inflação. Então, a primeira etapa com liquidez em juros, a segunda etapa em inflação. Por quê? Porque de forma estrutural nós vivemos um país que gasta muito e pressiona a inflação muito. Certo. A segunda quadradinho inflação. Daí para cima vai depender do perfil de cada um. Quer dizer, desde comprar a cabeça de um gestor brilhante no fundo multimercado, a comprar, olha, não gosto muito, quero entrar no mundo de ações, mas não tenho paciência para olhar se eu compro ação A, B e C, então eu vou delegar para um fundo de ações fazer isso para mim.
Eu vou subir no meu prédio, tá vendo? Poxa, eu acho que essa questão de blockchain, de novas tecnologias, sou muito antenado a isso. Poxa, eu quero estar em criptoativo porque eu acho que talvez o futuro seja isso, o governo inflaciona a moeda, um pouco de criptoativo também. Vocês entenderam que é uma construção, um portfólio? Perfeito. Você começa ali com algo bem conservador com liquidez, vai colocando inflação, depois você coloca ativos de maior volatilidade e que busquem maior retorno ao longo do tempo. Onde as pessoas erram, no teu racional. Olha, um vizinho me deu uma dica de comprar Bitcoin. Ele comprou Bitcoin, assim, ó. Estourou, ficou riquíssimo. Poxa, e eu tenho lá uma reserva que eu vim juntando. Alguém me falou que é importante ter meu pé de meia, minha reserva de emergência. Vou colocar lá. Eu pego essa minha reserva de emergência e compro Bitcoin ou compro a ação da empresa XPTO. Quer dizer, são ativos que tendem a valorizar no médio e longo prazo, mas sofrem flutuação de preço no curto prazo. Ele vai lá, tira 50 mil reais da sua reserva de emergência e compra Bitcoin. Por alguma razão que ninguém controla, o Bitcoin cai 20% em 10 dias. 10 dias. Você acha que esse rapaz vai dormir à noite? Jamais. Então, ativos que flutuam... Não, e fica... Desculpa te cortar. E fica desesperado e depois fala, investimento não é para mim. Isso. Não tem, às vezes você vê, né? Investimento não é para mim. Eu vou gastar o dinheiro mesmo, porque investimento não é para mim. É que começou errado. Foi só eu colocar que caiu. Tem então, isso assim, também. Colocou a proporção não adequada para colocar. Quer dizer, fugiu daquela regra de ter um colchão de liquidez e acabou colocando uma parte do patrimônio que não era para ter volatilidade. Então, eu acho que as pessoas bem orientadas deveriam sofisticar sim o seu portfólio, seja em produtos de fundos multimercado ou em ações ou até em criptoativo hoje, mas deve seguir uma regra de alocação para chegar nisso. Clientes, isso eu estou falando, gente, no varejo, ok? Perfeito. Para 99% das pessoas do Brasil. Para 1%, né, para o alta renda, altíssima renda, para as pessoas que têm ali acima de R$1 milhão, aí esse princípio é parecido de construção de portfólio, mas tem muito a ver com, como é que fala? Qual é o apetite que qual a aversão ao risco que a pessoa né? tem? Ou da atividade empresarial que essa pessoa segue, sim, qual o risco que ela passa por lá? Essa é uma conta que pouca gente faz. E a gente acaba, ao longo dos anos, tem que exercitar isso junto com o cliente. Não, meu cliente é super conservador aqui nas aplicações financeiras. Mas ele tem um negócio na atividade que dele, ele já toma um risco, gigantesco. E por que normalmente é assim? Porque na atividade desse cliente, desse empresário, principalmente, é um risco que ele controla. Sim. Ele entende aquilo. Ele entende. Ele tem estômago para aquilo. Ele bota dinheiro numa nova tese de negócio, fica 3, 4 anos para ter retorno, ok. Na carteira de investimento dele, em um semestre que não foi bom, ele já pula da cadeira 3 vezes. Por que normalmente isso? Porque no mercado financeiro ele não entende as variáveis que está impactando aquilo, já no negócio dele sim. Então, às vezes montar carteira de investimento para empresário, procure entender também qual que é o ramo de atividade risco do negócio dele. E às vezes o caixa pessoal que ele tem é algo que ele quer mais proteger, porque aqui ele já está tomando um risco grande, do que tecnicamente arbitrar muito ganho ao longo do tempo. Isso acontece muito no agronegócio. Clientes, investidores oriundos do agronegócio tendem a ser mais conservadores porque operam commodity, né? O cara dorme e acorda com o preço da soja subindo e caindo, do milho, da proteína, do café. Então, uma vez que ele tem um caixa pessoal dele, normalmente ele quer o caixa mais moderado, mais conservador, sem muito susto. Onde se erra na construção desse portfólio? Quando você monta um portfólio muito volátil e a atividade empresarial é muito volátil. Poxa, eu estou suando para ganhar aqui, na hora que eu coloco aqui tá volátil também. Então, entender como que o seu cliente ganha dinheiro importantíssimo para fazer gestão. E por isso o nosso trabalho personalizado, né, que é tão importante. A gente sempre fala que o cliente chega, quer um portfólio, não, vamos adequar à sua realidade, né? Então, o trabalho personalizado. E no Brasil também, a gente falou de juros, né? A gente viveu e vive no Brasil um juros muito alto durante muito tempo. Então,
esse investidor de alta renda, de altíssima renda, ele durante 40 anos ou mais, vou falar 40 anos, a estabilização da moeda para cá, ele vive com juros muito altos, com liquidez diária, então... Eles estão acostumados com 1% ao mês. Mas vamos lá. Que é o que eles têm sempre em mente. Isso, mais de 5 anos, 10 anos para cá, a volatilidade ficou imensa no Brasil. Sim. Os juros veio a 2, depois a 14,75. Então, a gente começa a viver um ambiente de maior volatilidade, inclusive e principalmente na renda fixa. Vou repetir. A gente vive um ambiente no Brasil de volatilidade, principalmente na renda fixa. Períodos que o juros está abaixo, daqui a pouco o juros sobe, a inflação está sob controle, daqui a pouco a inflação dispara. Isso traz para os portfólios, inclusive os conservadores, uma certa volatilidade que até, eu diria, 2010, 2012, era o juro estrutural muito alto e ok. A gente começou a surfar ciclos monetários mais curtos, onde a Selic cai e sobe, porque a inflação cai e sobe, e os portfólios acabaram ficando mais voláteis. 2 variáveis disso aconteceu. A primeira delas, investidores procurando acessar mais o mercado lá fora, fugindo um pouco dessa incerteza, dessa volatilidade, dessa instabilidade aqui. E a segunda variável que a gente vem acompanhando de um tempo para cá é, de certa forma, o investidor procurando quem consegue te auxiliar ou te assessorar de forma mais técnica. E eu acho que a tecnicidade e o bom atendimento se complementam. É o pilar do mercado de distribuição de wealth. Então, a gente começa a enxergar uma depuração no mercado de distribuição de investimentos no Brasil. Por quê? Porque a gente vive uma volatilidade imensa e o cliente acaba procurando, poxa, onde eu tenho maior tecnicidade, onde eu tenho melhor atendimento, quem está mais próximo de mim, para me ajudar nessa volatilidade toda, nessa tempestade no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, agora na condução dos meus investimentos. Não, perfeito. Brilhante, Maia, é o que a gente sempre fala mesmo. Olha a importância que, né, o Café Mercado e Negócios traz isso para vocês, da importância de você procurar uma boa assessoria. E não importa, gente, pode ser com um valor lá pequeno, se você está iniciando, se você está poupando, você precisa de uma boa assessoria, de um bom profissional para ele te assessorar desde ali da base. Então é muito importante, até porque a gente, né, vive nesse país de instabilidade, é muito importante você procurar estar bem assessorado e não se arriscar aí sozinho, porque você pode sofrer um impacto muito grande aí no seu bolso, na sua carteira. A gente viveu no Brasil, isso na minha concepção foi saudável, eu diria que 2016, 2017, o que a gente chama de financial dipping. Não gosto muito de usar esse termo em inglês, mas a gente teve uma democratização do mercado de investimento, no mercado de capitais no Brasil. Com o crescimento das plataformas, quer dizer, esse mundo estava restrito aos bancos e algumas boutiques, e a tecnologia acabou distribuindo isso para o público em geral. Quer dizer, eu trabalhei em private 2 décadas, quer dizer, aquilo que eu montava para um cliente que tinha 50 milhões de reais, um investidor de 50 mil tinha acesso aos mesmos produtos. Isso foi sensacional para a economia como um todo. Quer dizer, sob a ótica do investidor, deu a ele possibilidade de acessar produtos mais sofisticados, e da ótica das empresas, principalmente, fez com que elas viessem ao mercado emitir dívida e se financiar através de investidores. Então, foi aquela pujança do mercado de capitais como um todo. Isso, na minha concepção, foi muito positivo. Quer dizer, para os 2 lados, né? Dos 2 lados. Assim, criou-se franquias, grupos econômicos grandes surgiram no Brasil. Mas essa volatilidade intrínseca que a gente vive no mundo e no Brasil faz com que essas plataformas que cresceram de forma exacerbada, você acabe vivendo agora um momento de depuração delas, né? Ou seja, quem realmente consegue assessorar, quem consegue estar próximo, quem consegue estar preocupado com meus interesses. A gente vive hoje, na minha concepção, um ambiente de maior transparência na relação com os clientes, com os investidores, e o cliente vai olhar, a gente comentou aqui, está quase 1 hora falando de incerteza e volatilidade.
Quer dizer, e o investidor, o cliente tende a, colocar naquele que está preocupado com meus interesses e me protegendo dessa... Que me entende ali no dia a dia, né? Respeitando meu perfil, respeitando minha história, meus objetivos, né? Preocupado Perfeito. Com o meu patrimônio. Mais um tema aí para o próximo podcast. Esse é um tema... Muito bom, esse é um tema muito bom. Muito bom. Né? Mas obrigada pela conversa, foi fantástica. Já acabou? Pois passa rápido, né? Foi uma aula, né? Você sempre dá uma aula pra gente. Imagina, né? Foi brilhante, Marcelo. Essa estrutura aí de forma didática, né? Para quem a ideia é trazer isso de forma didática para quem nos assiste, porque todo mundo escuta, né? Esse Selic, a curva de juros, enfim, mas no dia a dia, como inflação, que isso de fato impacta o bolso aí, né? Do brasileiro. Então, muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço para o teu público, para a tua audiência. Eu acho que a boa informação e estar ancorado com pessoas sérias e de qualidade é importantíssimo nesse momento. Eu tenho uma notícia boa e ruim. A notícia ruim, vamos começar por ela. Essa volatilidade global no Brasil, ela veio para ficar. Assim, eu não enxergo que essa corda vai amolecer nos próximos meses, nos próximos anos. A gente vai continuar com uma volatilidade muito forte. A notícia boa é que a gente tem ferramentas, tem instrumentos e tem pessoas qualificadas, que nem vocês, que podem ajudar os investidores, os clientes, os empresários. Tem muito empresário também com muita dificuldade que precisa de muita orientação. Então, audiência, procure a boa informação e aqui tem 2 profissionais espetaculares para isso. Muito obrigado, gente. Isso mesmo. Obrigada a você, Marcelo. Obrigada pela presença, pela aula, como a Kelly disse. Você agregou em muito aí o conhecimento. Estamos muito felizes de te receber no nosso primeiro podcast, pela sua experiência, pela sua trajetória, pela segurança com que você fala, pelo teu conhecimento. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Pro próximo. Vamos falar de cinema, de filme. Adoro filme. Cinema. Isso é bom de também. Habilidades. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Tem que fazer um final obrigada aqui. Por vocês que nos acompanhou, né, o nosso podcast até aqui. E inscreva-se no canal, siga a gente na página do Instagram, @Café Mercado e Negócios. Lá tem bastante conteúdo, a gente traz aquilo que está na semana, que está acontecendo. A gente também traz conteúdos educativos. Então segue a gente e nos acompanha aqui no YouTube, Café Mercado e Negócios, para o próximo tema, que logo a gente vai divulgar para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.